Meu nome é Sarah Shen e trabalho como investigadora criminal em Seattle há 12 anos. Pensei que já tinha visto de tudo nesta profissão, mas o caso que me assombra até hoje aconteceu no inverno de 2019, quando fui chamada para investigar um desaparecimento que se transformou no pior pesadelo da minha carreira. Marcus Hoffman, um contador de 42 anos, havia desaparecido há 3 semanas. Sua irmã, preocupada com o silêncio prolongado, pediu à polícia para verificar seu apartamento no 5º andar de um prédio antigo no centro da cidade. O porteiro nos deixou entrar usando a chave reserva e imediatamente percebi que algo estava terrivelmente errado. O ar estava pesado, com um odor doce e nauseante que reconheci instantaneamente como o cheiro da decomposição. O apartamento parecia normal à primeira vista. Livros organizados nas estantes, roupas dobradas no guarda-roupa, uma xícara de café ainda na mesa da cozinha. Mas conforme avançávamos pelos cômodos, o odor se intensificava. Seguimos o rastro até o quarto principal, onde descobrimos que o cheiro vinha debaixo das tábuas do assoalho. Quando removemos algumas pranchas de madeira, encontramos uma cavidade escavada manualmente. E dentro dela, os restos mortais de uma mulher em estado avançado de decomposição. A autópsia revelou que a vítima era Jennifer Walsh, uma enfermeira de 28 anos que havia sido reportada como desaparecida 6 meses antes. Ela havia sido estrangulada, mas isso era apenas o começo do horror. Exames mais detalhados mostraram evidências de tortura prolongada e confinamento. Marcus havia mantido Jennifer prisioneira por semanas antes de matá-la, e depois viveu normalmente sob seu corpo enterrado durante meses. Continuamos investigando o apartamento e descobrimos um diário detalhado onde Marcus documentava metodicamente cada dia do cativeiro de Jennifer. Suas anotações eram frias e calculistas, descrevendo como ele havia se preparado durante anos para este momento. Ele havia estudado técnicas de contenção, comprado equipamentos específicos e até mesmo praticado em manequins antes de sequestrar Jennifer do estacionamento do hospital onde ela trabalhava. O que mais me perturbou foi descobrir que Marcus havia documentado tudo fotograficamente. Encontramos centenas de fotos digitais organizadas cronologicamente em seu computador, mostrando o deteriorar gradual de Jennifer durante seu cativeiro. Ele havia registrado cada momento de seu sofrimento com a frieza de alguém documentando um experimento científico. As imagens mostravam claramente que Jennifer havia tentado escapar múltiplas vezes, deixando marcas de unhas nas paredes do porão improvisado que Marcus havia criado. Descobrimos também que Marcus não era um criminoso impulsivo. Ele havia passado anos planejando este crime, estudando outras vítimas potenciais. Em sua casa, encontramos arquivos detalhados sobre dezenas de mulheres da região, com fotos, endereços, rotinas diárias e pontos vulneráveis mapeados. Jennifer não foi escolhida aleatoriamente. Ela foi selecionada porque Marcus havia observado que ela frequentemente trabalhava turnos noturnos e caminhava sozinha até seu carro. Durante os interrogatórios após sua prisão, Marcus mostrou uma frieza perturbadora. Ele confessou seus crimes sem demonstrar qualquer remorso, descrevendo os detalhes com a mesma naturalidade com que alguém relataria sua rotina matinal. Ele explicou que havia sentido a necessidade de possuir completamente alguém, e que matar Jennifer havia sido apenas o passo final de um processo que ele considerava natural e inevitável. O que mais me assombra não são apenas os atos em si, mas a descoberta de que Marcus havia vivido uma vida aparentemente normal durante todo este período. Seus vizinhos o descreviam como educado e reservado. Ele mantinha seu emprego, pagava suas contas em dia e até mesmo participava de eventos sociais ocasionalmente. Ninguém suspeitava que ele estava literalmente vivendo sobre um cadáver. A investigação revelou que Marcus havia começado a planejar um segundo sequestro. Encontramos evidências de que ele estava seguindo Amanda Rodrigues, uma professora de 25 anos que morava a algumas quadras de distância. Ele já havia mapeado sua rotina e identificado o melhor momento para atacar. Se não tivéssemos descoberto Jennifer quando descobrimos, Amanda provavelmente teria se tornado sua próxima vítima. Durante o julgamento, os detalhes do caso chocaram até mesmo os profissionais mais experientes do sistema judiciário. O promotor descreveu Marcus como um predador que havia transformado seu apartamento em uma câmara de tortura onde ele satisfazia suas fantasias mais sádicas longe dos olhos do mundo. As evidências eram tão perturbadoras que o juiz ordenou várias sessões fechadas para proteger a dignidade da vítima e evitar que os detalhes mais gráficos se tornassem públicos. Marcus foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante a leitura da sentença, ele permaneceu impassível, como se estivesse ouvindo sobre o caso de outra pessoa. Sua única reação foi um leve sorriso quando o juiz mencionou que ele nunca mais teria a oportunidade de machucar outra pessoa.
Mesmo após anos, ainda tenho pesadelos com este caso. O que me atormenta não são apenas os atos em si, mas a realização de que Marcos viveu entre nós durante anos, planejando e executando atos de extrema crueldade enquanto mantinha uma fachada de normalidade. Isso me fez questionar quantas outras pessoas como ele podem estar vivendo vidas aparentemente comuns enquanto escondem segredos inomináveis. Relatos de Aidan Carrigan, 43 anos, ex-motorista de caminhão de lixo, Condado de Suffolk, Reino Unido. Nunca fui homem de contar história. A vida me ensinou a calar mais do que falar. Mas tem coisa que gruda na pele e apodrece por dentro se não for dita. Isso aqui, por exemplo. Eu carreguei por 9 anos, mastigando cada lembrança toda noite, até chegar ao ponto de acordar com um gosto de ferro na boca, mesmo sem um corte. Foi no outono de 2014, durante o que devia ser mais um turno comum. Eu trabalhava como motorista de coleta noturna em Suffolk. Coisa simples. Pegava a rota das 22 horas, passava por bairros industriais e seguia até as vilas ao sul, onde os moradores preferiam que o lixo fosse recolhido antes do amanhecer. Era o tipo de serviço que ninguém vê, ninguém pensa. Mas alguém tem que fazer. Naquela noite, a equipe era só eu e o Finn, um novato irlandês de 20 e poucos anos que não parava de falar. Era engraçado, apesar do jeito estabanado. Estávamos quase no fim da rota quando entrou uma solicitação fora do comum pelo rádio. Uma coleta emergencial de entulho clínico numa instalação veterinária na área rural de Bury. Era meia-noite. Estranho, mas não inédito. Emergências acontecem. O local era fora de rota, meio isolado, acesso por estrada de terra. Não havia iluminação pública ali. O prédio parecia mais um galpão adaptado, com uma placa simples: Ash Grove Animal and Wildlife Center. As luzes estavam acesas, mas ninguém nos esperava na entrada. Bati na porta 3 vezes. Nada. O Finn resolveu contornar pela lateral e foi até os fundos. Quando voltou, parecia incomodado. Tem uns sacos ali, grandes e cheios, disse, com o rosto meio pálido. Fomos juntos. No container dos fundos havia 7 sacos pretos, fechados com arames metálicos, pingando um líquido escuro. Nada cheirava a ração estragada ou carcaça de bicho. Era algo mais denso. O tipo de cheiro que arrepia os pelos do braço. Desconfiei. Peguei minha lanterna e rasguei a lateral de um dos sacos. Dentro não havia animal. Havia uma mão. Humana. Feminina. Ainda com o esmalte vermelho descascado. O Finn deu um passo para trás, tropeçou, caiu e vomitou. Eu paralisei. Foram uns 10 segundos onde tudo em mim dizia: corre. Mas o instinto profissional me segurou. Peguei o rádio do caminhão e tentei contatar a central. Sem sinal. O lugar era afastado demais. Foi quando escutamos um barulho. Não foi um latido. Foi algo entre um grunhido e uma gargalhada curta abafada. Vinha de dentro do prédio e foi ficando mais alto. A porta dos fundos estava entreaberta. Entramos. Contra todo bom senso, eu sei, mas entramos. O interior não parecia um centro veterinário normal. Não havia gaiolas, nem cheiro de remédio. O que havia era uma longa bancada metálica, cheia de instrumentos cirúrgicos adaptados. Alguns que eu nem reconheci. Tesouras com curvaturas estranhas. Agulhas em tamanhos que não se usa em animal nenhum. Na parede, pranchetas. Cada uma com uma ficha clínica. Nome, idade, peso, estado emocional. Em todas o mesmo aviso em vermelho. Amostra coletada com sucesso. Reutilização parcial. Vi uma geladeira com etiquetas coladas. Pulmão 002. Mandíbula 004. Escápula 003. Do outro lado do corredor havia uma porta trancada. Tentei abrir. Estava fria. Muito fria. O Finn me puxava, queria ir embora, mas eu não conseguia sair dali sem entender, sem ver tudo. Encontramos a chave num armário. Quando destranquei e abrimos, nunca mais fui o mesmo. Havia 4 jaulas, enfileiradas, como num canil. Dentro, 3 pessoas. Todas nuas. Magras.
cada uma com curativos enormes em partes diferentes do corpo. Uma mulher não tinha mais os dentes da frente. Um homem não tinha a mão esquerda. A outra moça tinha marcas de costura no abdômen, como se tivessem retirado parte dos órgãos e fechado de novo. Eles não falaram, só olharam. Mas foi o quarto compartimento que me tirou o chão. Não havia ninguém dentro. Só uma cadeira de rodas e uma câmera, ligada, gravando, apontado direto para a porta. Corremos. Ligamos para a emergência só depois de dirigir 10 quilômetros até o sinal voltar. Quando os policiais chegaram ao local, o prédio estava vazio, sem sacos, sem corpos, sem fichas. Só o chão ainda com vestígios de sanguedeiro e a marca de um pneu de cadeira na poeira. O caso foi abafado. Dizem que o lugar nem existia legalmente. O nome da clínica nunca constou em nenhum registro. Os donos do terreno disseram que haviam ligado para um projeto de reabilitação animal por 6 meses, mas que o dinheiro vinha em envelopes, sem assinatura. Nunca prenderam ninguém. Eu larguei o trabalho 2 meses depois. O Finn voltou para a Irlanda. Dizem que teve colapso nervoso e ficou internado. Eu sigo aqui, calado. Mas toda vez que passo por uma estrada sem sinal e vejo algum galpão afastado, minha pele arrepia, porque sei que naquele exato momento, alguém, em algum lugar, está sendo cortado em nome de alguma ciência invisível. E quando vejo um caminhão de lixo passando, me pergunto quantas verdades ele leva embora. Fui investigador criminal durante 11 anos no estado de Montana. Trabalhei com acidentes, fraudes, homicídios e alguns dos desaparecimentos mais estranhos de que já ouvi falar. Mas nada me corroeu por dentro como o caso de Luke Merritt. Esse caso me deixou um gosto de sangue na garganta que ainda sinto quando escurece. Tudo começou em 2013, numa manhã gelada de fevereiro. Eu tinha 38 anos, ainda bebia café como se fosse gasolina, dormia mal e meu casamento estava por um fio. Recebemos um chamado sobre um menino de 7 anos desaparecido numa região conhecida como Stonewater, a poucos quilômetros de Great Falls. Luke Merritt tinha saído para esperar o ônibus escolar em frente à propriedade onde vivia com os pais. A câmera de segurança do celeiro pegou os primeiros 5 minutos do garoto parado na neve, mochila nas costas. Depois disso, a gravação corta. Tela preta. E o menino sumiu. A família era comum, rural, gente trabalhadora. O pai, Mark, era operador de trator. A mãe, Angie, trabalhava meio período numa floricultura. Nenhum histórico de abuso, nenhuma pista de fuga. Só silêncio. E a câmera quebrada. Fizemos buscas por 3 dias seguidos. Cães farejadores, helicóptero, voluntários. Vasculhamos celeiros, bosques, poços abandonados. Nada. A única coisa que me incomodava era a existência de um túnel de escoamento de água da década de 60, soterrado parcialmente, que passava sob uma parte da propriedade. Ele estava fora do mapa atual. Achei por acaso, quando vi um cano antigo despontando do solo congelado. O pai jurou nunca ter entrado lá, mas quando levantei a tampa de concreto, o cheiro que veio me fez recuar 2 passos. Era podre, como se algo estivesse morto lá dentro fazia tempo. Desci com lanterna, máscara e um técnico. O túnel tinha uns 50 metros, apertado, com cheiro de metal e fungo. Encontramos nada além de ossos de animais, uma boneca decapitada e um par de tênis infantis, parcialmente cobertos por lodo. Eram do Luke. A sola tinha o nome dele rabiscado com caneta. O problema é que não havia marcas de luta, nem sangue e nenhum sinal do garoto, apenas o sapato. Um par. Isso indicava que ele foi levado com cuidado, ou por alguém em quem confiava. Naquela noite, não voltei para casa. Fiquei no escritório revendo os arquivos do condado. Algo naquela área me cheirava mal. Encontrei 2 desaparecimentos parecidos, ambos nos anos 90, ambos a menos de 5 milhas de onde os Merritt moravam.
Meninos da mesma idade. Ambos desapareceram enquanto esperavam um ônibus. Em ambos os casos, não havia testemunhas. Quando relacionei os nomes, percebi algo que me travou. Nos 2 desaparecimentos anteriores, o responsável pelas buscas iniciais tinha sido um sargento aposentado chamado Calvin Redford. Nome apagado dos arquivos oficiais, mas presente em relatórios internos. Ao puxar a ficha completa dele, descobri que Redford tinha uma propriedade exatamente no limite sul da região Stonewater, isolada, sem energia elétrica, vendida há 5 anos para um tal de M. Merritt, Mark Merritt, o pai de Luke. Confrontá-lo foi a parte mais difícil da minha carreira. Esperei ele sair de casa, segui discretamente até uma madeireira onde trabalhava e pedi que entrasse no carro. Ele não resistiu. Só ficou me olhando, como quem já sabia que um dia isso ia acontecer. E então, antes que eu dissesse qualquer coisa, ele falou, com a voz mais baixa que já ouvi. Você não vai encontrar o corpo. Eu gelei. Liguei o gravador escondido. Perguntei por quê. Ele explicou que Calvin havia sido seu padrasto, e que nos anos 90, Calvin o forçava a participar de ensaios de caça no porão, primeiro com animais, depois com algo mais. Disse que Calvin matava, filmava e enterrava em pontos diferentes da região, deixando fitas escondidas como troféu. Quando Calvin morreu em 2008, Mark herdou a propriedade e queimou tudo, mas não conseguiu queimar as memórias. E, segundo ele, algo o chamava de volta. Luke foi um acidente? Perguntei. Ele negou com a cabeça. Eu tentei resistir, juro por Deus, mas a casa, ela não me deixava dormir. Eu ouvia a fita rodando à noite, mesmo sem aparelho nenhum na tomada. Eu ouvia ele, o Calvin, e então eu só queria que parasse. Ele não chorou, só abaixou a cabeça, as mãos trêmulas. Marcamos a confissão. Fizemos buscas mais profundas na propriedade original. Cavamos mais fundo, no antigo porão de Calvin Redford. Lá, atrás de uma parede falsa, havia uma estante, com 12 fitas VHS etiquetadas com datas entre 1991 e 2006. Eu assisti 2. Na primeira, uma criança sentada diante de uma câmera antiga, tremendo. Ao fundo, uma voz sussurrando. Olha para mim como seu pai olhava. Fingi que é ele. Na segunda, alguém, provavelmente Mark adolescente, segura a câmera, mas treme. A imagem mostra Calvin rindo, com a camisa suada, abraçando uma criança já desacordada. Depois, a fita escurece e o som continua. A respiração de Calvin, o riso e o barulho da fita voltando sozinha ao início. Mark foi preso, condenado à prisão perpétua. Nunca confessou onde escondeu Luke. Nunca quis dizer onde enterrou o corpo. Alegou que ele não está enterrado em lugar nenhum que vocês entendam. A propriedade foi demolida. O túnel, selado com concreto armado. Mas às vezes, quando lembro da gravação, juro que consigo ouvir o som da fita girando sozinha. E eu me pergunto, quantos Calvins ainda vivem por aí? Sou detetive Isabella Morrow, trabalhando há 12 anos no Departamento de Crimes Graves em New Orleans, Louisiana. Durante todo esse tempo lidando com homicídios, sequestros e casos de violência doméstica, jamais imaginei que me depararia com algo que questionaria a minha própria sanidade mental. Era a primavera de 2020, abril para ser exata, quando a cidade começava a despertar após o lockdown inicial da pandemia. As ruas voltavam lentamente ao movimento, os restaurantes reabriam com capacidade reduzida e havia uma sensação estranha de renascimento no ar quente e úmido característico da nossa região. Recebi o primeiro chamado numa terça-feira ensolarada, quando as magnólias estavam florescendo e enchendo o ar com sua fragrância doce e pesada. Uma proprietária de uma casa vitoriana no French Quarter, Madame Boudreau,
havia contatado a polícia relatando que seu inquilino do segundo andar não pagava aluguel há 2 meses e não respondia a tentativas de contato. Ela possuía uma chave reserva e havia subido para verificar o apartamento, descobrindo algo que a deixou profundamente perturbada. Quando cheguei ao endereço na Royal Street, encontrei uma construção histórica de 3 andares pintada em azul celeste desbotado, com varandas ornamentadas em ferro forjado, típicas da arquitetura crioula. Madame Boudreau era uma mulher Cajun, de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos presos num coque e mãos que tremiam ligeiramente enquanto seguravam um rosário. Ela explicou que o inquilino, um homem chamado Vincent Thibodeaux, era programador freelancer de aproximadamente 35 anos, sempre pontual com pagamentos e extremamente reservado. Subimos juntas até o segundo andar, onde ela abriu a porta com sua chave sobressalente. O apartamento estava impecavelmente limpo e organizado, mas havia algo profundamente perturbador na atmosfera. Todas as janelas estavam bloqueadas com papel alumínio grosso, criando uma escuridão artificial mesmo durante o dia claro lá fora. O ar estava viciado, carregado com um odor metálico e ligeiramente doce que fazia minha garganta coçar. A sala principal havia sido transformada numa espécie de estúdio de gravação improvisado. Havia equipamentos de áudio profissionais espalhados por toda a parte, microfones de alta qualidade, interfaces de som, computadores com múltiplos monitores e cabos organizados obsessivamente. As paredes estavam cobertas com espuma acústica e tecidos grossos para isolamento sonoro. No centro da sala, uma cadeira de escritório estava posicionada diante de uma mesa repleta de notebooks abertos e pilhas de papel manuscrito. O que mais chamava a minha atenção eram as centenas de fitas cassete vintage organizadas em estantes que ocupavam uma parede inteira. Cada fita estava meticulosamente etiquetada com datas, horários e códigos alfanuméricos que não faziam sentido imediato. Havia também um gravador de rolo antigo, do tipo usado em estúdios profissionais décadas atrás, junto com equipamentos de edição de áudio que pareciam ter custado uma fortuna. Nos dias seguintes, nossa equipe forense analisou minuciosamente todo o equipamento e material encontrado no apartamento. Vincent havia desaparecido sem deixar rastros óbvios, mas tinha deixado para trás um arquivo digital massivo de gravações de áudio. Quando começamos a reproduzir o material, descobrimos algo que nos deixou completamente perplexos. Eram conversas telefônicas interceptadas ilegalmente, mas não conversas aleatórias. Vincent havia desenvolvido um sistema sofisticado para interceptar e gravar ligações específicas relacionadas a casos criminais ativos em toda a região sul dos Estados Unidos. Ele havia hackeado sistemas telefônicos de delegacias, escritórios de advocacia, tribunais e até mesmo residências particulares de juízes e promotores. O material que coletou ao longo de aproximadamente 3 anos era extraordinário em sua abrangência e detalhamento técnico. Cada gravação estava acompanhada por transcrições precisas e análises comportamentais detalhadas. Vincent havia estudado padrões de fala, inflexões vocais e escolhas de palavras, criando perfis psicológicos dos indivíduos que espionava. Mais perturbador ainda era sua capacidade de prever comportamentos futuros baseados nessas análises. Ele havia antecipado corretamente absolvições controversas, acordos de confissão e até mesmo assassinatos que ainda não haviam acontecido. O material revelou corrupção sistêmica em múltiplos níveis do sistema judicial. Vincent havia documentado subornos, chantagens, manipulação de evidências e conspirações envolvendo dezenas de oficiais da lei, advogados e juízes.
Suas gravações mostravam conversas explícitas sobre como casos específicos seriam manipulados, vereditos pré-determinados e divisão de lucros obtidos através de atividades criminosas organizadas. Mas Vincent não havia se limitado apenas a documentar essa corrupção. Suas anotações revelavam que ele estava usando essas informações para chantagear pessoas específicas, obtendo pagamentos regulares em troca de seu silêncio. Mais preocupante ainda, ele havia começado a interferir ativamente nos casos que monitorava, enviando dicas anônimas para advogados, vazando evidências para jornalistas e até mesmo manipulando testemunhas através de informações obtidas ilegalmente. A investigação tomou uma direção ainda mais sombria quando descobrimos que Vincent havia expandido suas atividades além da mera espionagem. Ele havia usado seu conhecimento íntimo dos casos criminais para cometer crimes próprios, sempre escolhendo métodos que sabiam que não seriam adequadamente investigados devido à corrupção que havia documentado. Encontramos evidências ligando-o a pelo menos 4 assassinatos cuidadosamente planejados, todos envolvendo pessoas que poderiam expor sua rede de chantagem. O mais perturbador era a metodologia que Vincent havia desenvolvido. Ele não matava por raiva ou ganância, mas tratava cada assassinato como um experimento social científico. Suas anotações detalhavam como diferentes métodos de assassinato eram investigados por diferentes departamentos policiais, quais tipos de evidência eram consistentemente ignorados ou mal interpretados e como a corrupção sistêmica criava pontos cegos previsíveis que ele podia explorar. Vincent havia criado uma identidade digital fantasma que lhe permitia operar com impunidade total. Ele usava múltiplos nomes falsos, contas bancárias offshore e sistemas de comunicação criptografados que tornavam quase impossível rastreá-lo. Suas habilidades técnicas eram extraordinárias. Ele havia desenvolvido malware personalizado, sistemas de interceptação telefônica e métodos de lavagem de dinheiro que superavam qualquer coisa que nossa equipe de crimes cibernéticos havia visto anteriormente. Durante meses procuramos por Vincent sem sucesso, mas suas atividades continuavam. Recebíamos relatórios regulares de vazamentos de informação, chantagens misteriosas e interferências em casos ativos que seguiam exatamente os padrões que havíamos identificado em seu material. Ele havia se tornado uma força invisível que manipulava o sistema judicial como um maestro conduzindo uma orquestra sinistra. A ruptura, no caso, veio quando Vincent cometeu seu primeiro erro significativo. Numa gravação interceptada, descobrimos que ele havia desenvolvido uma obsessão romântica por uma promotora chamada Rebecca Landry, que trabalhava em casos de violência doméstica. Suas anotações revelavam uma fantasia elaborada, onde ele a salvaria de um caso perigoso e conquistaria sua admiração através de sua inteligência superior. Vincent havia planejado assassinar um réu que Rebecca estava processando, criando evidências fabricadas que a fariam parecer uma promotora excepcionalmente talentosa. Ele havia estudado a rotina de Rebecca obsessivamente, interceptado todas as comunicações pessoais e até mesmo invadido sua residência para instalar equipamentos de vigilância. Suas fantasias haviam escalado ao ponto onde ele acreditava que Rebecca estava secretamente apaixonada por ele, interpretando erroneamente interações profissionais casuais como sinais românticos. Usamos essa obsessão contra ele, trabalhando com Rebecca para criar uma armadilha elaborada. Permitimos que Vincent acreditasse que havia conquistado sua atenção, marcando encontros fictícios e enviando mensagens que alimentavam suas fantasias.
Quando finalmente conseguimos localizá-lo, encontramos um homem magro de aparência comum, com cabelos castanhos desarrumados e óculos grossos, que parecia completamente deslocado da imagem do criminoso mastermind que havíamos construído em nossas mentes. Vincent foi preso num café no Garden District, onde acreditava que teria um encontro romântico com Rebecca. Quando percebeu que havia sido enganado, sua reação foi de curiosidade científica genuína, ao invés de raiva ou desespero. Ele queria saber exatamente como tínhamos descoberto sua identidade, quais métodos havíamos usado para rastreá-lo e se suas contramedidas de segurança haviam falhado devido a erro humano ou técnico. Durante o interrogatório, Vincent demonstrou uma inteligência assombrosa combinada com uma completa falta de empatia humana. Ele falava sobre suas vítimas como variáveis numa equação matemática, discutia métodos de assassinato como problemas de engenharia e descrevia a chantagem como simples transações comerciais. Sua capacidade de compartimentalizar emoções e moralidade era tão completa que parecia genuinamente confuso quando tentávamos fazê-lo compreender o sofrimento que havia causado. Vincent havia documentado tudo meticulosamente, mantendo registros detalhados de cada crime, cada pagamento de chantagem e cada manipulação que havia orquestrado. Seus arquivos revelaram uma rede de corrupção que se estendia muito além do que havíamos imaginado inicialmente, envolvendo centenas de pessoas em posições de poder e autoridade. O material que ele havia coletado resultou em mais de 50 prisões adicionais e reformas completas em múltiplos departamentos policiais. O julgamento de Vincent Thibodeau foi um dos casos mais complexos que nossa jurisdição já processou. Ele havia cometido crimes graves, mas também havia exposto corrupção sistêmica que poderia ter continuado indefinidamente sem sua interferência. Várias de suas vítimas de chantagem eram genuinamente criminosos que haviam escapado da justiça através de métodos corruptos, criando questões éticas complicadas sobre vigilância e justiça. Vincent foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, mas suas ações tiveram consequências que duraram anos. O sistema judicial em Louisiana passou por reformas massivas, dezenas de casos foram reabertos para investigação, e novos protocolos de segurança foram implementados para prevenir interceptações similares. Paradoxalmente, sua criminalidade havia resultado em melhorias significativas na integridade do sistema que ele havia manipulado. Ainda hoje, 4 anos depois, continuo perturbada pela frieza científica com que Vincent descrevia suas ações. Ele havia transformado crime em arte, desenvolvendo métodos tão sofisticados que redefiniram a nossa compreensão sobre os limites da criminalidade tecnológica. Sua capacidade de operar nas sombras por anos, manipulando pessoas e eventos como peças num tabuleiro de xadrez, serve como um lembrete sombrio de quão vulneráveis nossos sistemas realmente são quando confrontados por inteligência verdadeiramente malévola.